Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Amados e amadas, eu venho trazer não uma mensagem, mas trazer a parte do Senhor Deus pelas Escrituras Sagradas. Alguns pontos sobre dos últimos dias relacionados ao anticristo. Por que isso? Porque esses dias agora a França ganhou a Copa do Mundo. E já vi alguns vídeos de muitos nossos irmãos e nossas irmãs que estão falando que possivelmente o presidente da França, o tal de Emmanuel Macron, seja o anticristo, o candidato perfeito a esse perfil. Devido ao seu nome, Emmanuel, imitando o nome messiânico do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Isaías, né? E também porque nos seus discursos sempre ele prega paz e segurança, que é aquela palavra lá de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 3, né? Uma das características do anticristo. E agora, com o país da França ganhou a Copa do Mundo, a intensificaram ainda mais como prova de que ele é o candidato perfeito. Antes de mais nada, não estou afirmando que ele é, e também não estou tirando essas possíveis avaliações dos nossos irmãos e irmãs. Mas eu quero deixar algumas passagens da Bíblia relacionadas a isso, para abrir o nosso entendimento. Para nós entendermos a escatologia bíblica, existem 2 livros específicos para isso. Tem outros livros relacionados aos últimos tempos, aos últimos dias, mas tem 2 que é de uma forma mais profunda, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E para nós entendermos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, existe um mecanismo que abre as portas para nós podermos compreendermos os 2 livros. Tudo que é relacionado a 10 cabeças, a 7 cabeças, a 10 chifres, a 10 reis, a 10 diademas, a 7 diademas, é o ponto-chave de unirmos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse para podermos entrarmos e entendermos. Volto a repetir, para entendermos bem as profecias relacionadas que estão no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, ou seja, a parte escatológica disso, é simples, é só nós juntarmos tudo que é relacionado no livro de Daniel e Apocalipse, num termo: 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, 7 diademas. É a porta de entrada para nós entendermos a escatologia bíblica. Mas eu quero falar sobre isto. Olha só, lá em Apocalipse, capítulo 17, o verso 11 em diante, diz assim mesmo, preste bem atenção. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, justamente com a besta. Esse termo 1 hora ele não é literal. Verso 13, estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estou falando da besta que é o anticristo. Para vocês verem, os 10 chifres, 10 reis, entregarão o seu poder à besta. Nós entendemos, damos só essa parte aqui, agora vamos lá em Daniel. Daniel, capítulo 7, o verso 7 em diante. Olha o que diz. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Vocês viram a ligação? 10 pontas. Verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente.
Verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Ele já falando que quando surgiu esse homem, o ancião de dias veio e proclamou o juízo. Ou seja, este que saiu das 10 pontas, ele é o anticristo. Vocês viram aqui uma semântica, uma ligação interessante entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel sobre os 10 reis, sobre as 10 pontas, que são 10 reis que vão surgir, tempos atuais, 10 presidentes aí, e dentre eles surgirá um, aquele de Daniel. E lá em Apocalipse 17 diz assim mesmo, que os 10 eles têm o mesmo intento e darão o seu poder para a besta. Ora, você ainda não entendeu ainda? Vou abrir mais uma passagem da Bíblia para nós entendermos esse ponto. Aqui no livro de Daniel ainda, capítulo 11, o verso 21 em diante. Olha o que diz. Depois, no verso 20, capítulo 11, verso 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. Isto sem ira e sem batalha. Agora olha o verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem mau, perverso, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Entenderam? Entenderam a ligação do que o que as Escrituras nos diz a respeito do filho da perdição, que é o anticristo, o maldito? Porque juntei essas passagens para nós entendermos. O que dá para nós entendermos? Primeiro, que ele vem caladamente. E ele surgirá das 10 pontas. Vamos dizer assim, seria a 11ª. Ele sairá no meio das 10. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram que quando casaram os 2 filhos da falecida princesa Diana, o mais velho se casou, passou o casamento dele no mundo todo. Aí o tempo recente, o mais novo, casou, passou o casamento no mundo todo. Que interesse as nações têm em passar o casamento de um fulano que é de outra nação? Qual o interesse disso? Que interesse a televisão tem de botar alguns presidentes lá em cima e botar lá embaixo outros? Vocês não entenderam? Primeiro, amados, nos últimos tempos se levantará 10 poderosos homens. Pode ter mulheres incluídas, mas se levantará 10 reis. Ou seja, 10 pessoas de total influência política no mundo. E essas 10 vão levantar uma, que no caso é o anticristo, e darão a sua autoridade, o seu poder para ela. O anticristo virá caladamente, mas é um homem perverso, não vai se expor ainda assim, dessa tal forma. Né? Na verdade, o que nós estamos vendo, tudo bem, que a respeito do Emmanuel Macron, 66,6% são o número do anticristo, como a Bíblia escreve, o número de um homem, mas nós temos que entender que eles lançam essas coisas primeiro. As trevas, elas lançam as suas profecias, elas lançam. E isso é para nós abrirmos o nosso entendimento. A minha opinião é, baseado com esses pontos das Escrituras Sagradas, não acredito que Emmanuel Macron seja o anticristo. Pode ser um dos 10, mas não o anticristo. Mas não estou descartando o estudo dos nossos irmãos e nossas irmãs. Mas botei alguns pontos que a Bíblia diz que, primeiro, 10 pontas. Depois, de uma delas, sairá no meio das 10. Uma ponta pequena sairá no meio das 10. Falará palavras grandiosamente e perverterá muitos e fará guerras. É um ser que é estrategista militarmente falando. Fará guerras e conquistará. E ele vai fazer guerra com os santos. E a Bíblia descreve lá em Apocalipse 13 que ele vai vencer. A sua boca falará blasfema. A sua boca falará palavras maliciosas.
Falará palavras sábias, mas sábias para os que moram aqui no mundo, e nós não somos do mundo. E ele fará guerra aos santos e vencerá. Por isso, amados, nós não tentarmos, tipo assim, precipitar e apontar que fulano tá, pode ser, mas a Bíblia está dizendo que primeiro se levantará 10 reis. Eu dei apenas uma pausa nesse negócio aqui, nesse estudo aqui, apenas elaborei umas pequenas passagens para nós entendermos. Mas você pode perguntar,